Para você que busca sucesso e maximizar os resultados da sua organização, hoje nós vamos entrevistar Daniel Moreira Braga, ensinando você o que é liderança e gestão de pessoas na prática. Seja bem-vindo ao sucesso, seja bem-vindo ao Visão de Comando e seja o líder da sua história. Grande Daniel Moreira Braga, depois da nossa abertura, de volta aqui, nosso tema poderoso de hoje, convidado também poderoso, Daniel Moreira Braga de Lima. Grande Daniel, beleza, meu querido? Tudo bem, Alex? Prazer estar aqui hoje com você. Melhor agora. Cara, fala um negócio pra mim, tá? Nós temos aqui um monte de perguntas que foram mandadas aqui pela nossa audiência, coisas que as pessoas querem saber dos empresários. Essa aqui é uma série de entrevistas que nós estamos fazendo com empresários de todo o Brasil. Daniel aqui de São Paulo, já conheço o Daniel há mais de 12 anos, já fez projetos com a gente em várias empresas, Artéries, Bortoleto, Grupo Lápidos, uma série de outros projetos. E o Daniel vai contribuir com a gente aqui com algo poderoso. O Daniel é presidente do Grupo Máximos, fundou o Grupo Máximos há cerca de 10 anos, galera. 2013. 2013, então já tem 12 anos de história. É isso aí. Fantástico. Então bora lá. Daniel, temos uma primeira pergunta que foi mandada aqui pela nossa audiência, que é a segunda, que é justamente o que o povo quer saber. O povo quer saber. O povo quer saber. Como diria o grande Sérgio Malandro. O que você teve que matar por dentro para ser a pessoa, para se tornar o profissional que você é hoje? Eu acho que muitas pessoas, acontece isso também que eu vou falar, que é você estar rodeado de pessoas medíocres. Pode ser que isso aconteça na sua vida, pode ser que aconteça onde você está hoje. Eu vi do interior, né, de Minas Gerais, uma chamada Leopoldina cidade, uma cidade pequena, e não significa que as pessoas são medíocres, mas às vezes as pessoas que você está convivendo, acontece isso, elas são medianas. Então isso acontece muito. Então aqueles conceitos que você tem sobre a vida, trabalho, carreira, vêm dessas pessoas. Elas vão influenciar você, a sua vida, né, a sua carreira, tudo o que você quer. Mas aí você tem que se perguntar todo dia se isso é o que você quer para sua vida. Então, para você, digamos, matar essas coisas, você tem que falar assim, olha, eu posso fazer muito mais do que as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu acho que isso foi um grande começo, entender que tem um mundo fora as pessoas que você conhece. Então, eu acho que comecei a olhar para fora disso. Começou também, isso na adolescência, eu estou falando ali da adolescência ali, começou a internet, né, em 90 e pouco, em 94, 95, e ali eu comecei a perceber que existe um mundo fora daquela bolha que você tá. Então hoje é muito mais fácil, porque você tem internet, informação, e aí eu comecei a reparar que dá para fazer muito mais além das pessoas que estão ao seu redor. Então eu acho que é importante você verificar isso na sua vida, né? Você está me dizendo então que você veio de uma cidade pequena, Leopoldina, próxima ali de Juiz de Fora, é isso mesmo? Isso, uma hora e pouca de Juiz de Fora. Uma hora e pouquinho de Juiz de Fora. Você veio para a grande cidade, a primeira cidade que você veio foi em São Paulo, é isso? Foi. Eu tinha 19 anos, é uma história aí interessante, porque eu ia para o Rio de Janeiro, né? Então eu tinha 18, 19 anos, e aí eu trabalhava em Leopoldina, eu dava aula de informática, até uma época também dava aula de música quando eu era adolescente. E aí eu ia para o Rio de Janeiro para procurar um emprego de qualquer coisa, porque na minha cidade não tinha faculdade naquela época. Eu tinha uma faculdade de Direito, se eu não me engano. Então eu não queria fazer isso, eu queria fazer outra faculdade, e aí não tinha na minha cidade. Tentei Juiz de Fora, mas também não tive sucesso. Lá tinha a federal, tem que fazer muitos anos cursinho, então eu tinha que fazer alguma coisa. Também não tinha dinheiro para poder fazer cursinho, minha família não tinha como pagar. Então eu procurei emprego, eu tinha que correr atrás do emprego. Então eu ia do Rio de Janeiro, já estava marcado, eu ia ficar na casa do amigo lá para procurar emprego de qualquer coisa. Tá? Então aí o que aconteceu? Com 18 anos, exatamente no dia que eu ia para o Rio de Janeiro, 9 horas da manhã, meu pai faleceu, de madrugada, assim, no final de 5 horas da manhã, eu acredito, ia separado da minha mãe, né, que morava numa cidade do lado, Cataguases, e aí obviamente eu não fui, né, e fiquei ali mal por uns 4 meses ali, meu pai faleceu. Então eu acabei não indo para o Rio de Janeiro procurar qualquer coisa lá de emprego. Sim. E eu acabei estudando computação gráfica pela internet. Fantástico. Fiquei 1 ano estudando até vir para São Paulo trabalhar com isso. Fantástico, maravilhoso. E essa vinda para São Paulo, foi tranquilo chegar em São Paulo? Como é que foi o desafio? Sair de uma cidade pequena, chegar em São Paulo com 18 para 19 anos de idade. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história aí. Olha, São Paulo é o maior desafio que tem, né? Se você, eu acho que mora em São Paulo, você mora em qualquer lugar. Você tem uma cidade aí, 12 milhões de habitantes, a grande São Paulo. E eu vim de uma cidade de 50 mil habitantes. Então, assim, a questão cultural é extremamente diferente.
As pessoas são diferentes, o dinheiro, tudo que envolve São Paulo é diferente, a correria, o trabalho, tudo é diferente. Como eu vim assim, então eu vim só com a roupa, assim, mala, roupa, e parei lá e dormia no trabalho, né? Passei muita dificuldade, eu dormia lá no trabalho, eu nem às vezes comia direito, tomava banho, essas coisas. Passei grandes dificuldades e, assim, o impacto cultural é muito grande, o aperto foi muito grande, porque, assim, as pessoas realmente são diferentes. Uma cidade pequena é um ritmo diferente, uma cidade grande é totalmente loucura. E eu demorei ali, vou te falar, uns 2 anos para acostumar com isso. Foi um dano muito grande, eu acho, cultural, até psicológico, e também sozinho numa cidade grande com 18, 19 anos. Então, assim, o impacto psicológico foi muito grande para poder lidar com tudo isso, mas eu fui ali conseguindo passar pelas dificuldades e conseguindo manter. Mas eu acho que demorou ali pelo menos uns 2 anos para acostumar. Sozinho numa cidade, sem parente. Eu tinha um primo que não mora mais em São Paulo, eu via ele a cada 3 meses, 6 meses, mas não me ajudava nada praticamente. Então eu fiquei sozinho mesmo ali e não queria dar trabalho para minha família, né? Minha mãe mora sozinha lá em Leopoldina na época, e eu não queria dar trabalho para a família. O meu irmão também mora em outra cidade ali em Paraíba. Eu não queria dar trabalho para ninguém, então eu resolvi os problemas sozinho. Trabalhava ali, morava no trabalho. É brincadeira. Dormia no chão lá no tepaio, debaixo de uma mesa lá. Certo. Depois fui morar numa garagem, várias coisas, dormindo ali numa cama de madeira ali que tava no fundo de uma garagem. Aconteceu várias coisas. Se quiser, a gente fala mais sobre isso. Tá, fantástico. Tem uma pergunta que estava lá na frente, tá? Que eu já vou antecipar ela, até porque eu acho que ela cabe muito agora pelo que você está contando. Qual foi a maior dor da sua vida que virou poder hoje? Eu acho que a maior dor é quando as pessoas te enganam, né? Então eu tento sempre fazer as coisas de modo correto, honestidade, cumprir aquilo que está falando. Então quando eu cheguei aqui em São Paulo, essa cultura, assim, eu entendo que uma cidade grande, as pessoas estão correndo para viver, às vezes, um status para viver ali, para conseguir dinheiro, para manter a vida que tem. Então, isso é uma coisa muito diferente da cidade pequena. Então, as pessoas, elas vão te enganar de alguma forma, em qualquer coisa. Você compra uma cortina, a pessoa vai te dar ali um golpe de alguma coisa. Então, eu aproveito todos os golpes possíveis, né? Eu não vou falar que é o paulista, não estou falando mal do paulista, da pessoa. Eu acho que são sintomas de uma cidade grande onde todo mundo está na correria. O mundo está aqui, né, cara? Exatamente. Eu acho que cidades grandes, como Rio de Janeiro e tal, então, isso eu acho que pode acontecer. Então, assim, eu acho que isso gerou ali para mim no início uma raiva, um impulso de falar assim, cara, não precisa disso para a gente dar certo, para fazer as coisas certas, e virou poder no sentido assim, de eu ter mais conhecimento para lidar com as coisas, comportamentos, jeitos de lidar com todas as coisas, para você ficar mais esperto e assim lidar melhor com as pessoas e situações. Então eu acho que você ganha em poder assim, de observação das coisas, para não ser passado a perna, por exemplo, para você lidar com coisas complexas. Perfeito. Então acho que isso foi um grande poder aí de que ganha, né? Excelente. Nossa, São Paulo é uma escola, né, cara? Você quer fazer uma faculdade da vida para entender de gente, entender de negociação, de liderança. Isso eu acho que vir para São Paulo é vital. Sim, mas eu acho que também é muito importante eu ter vivido numa cidade pequena, porque eu trago valores da cidade pequena. Certeza. O que é legal da cidade pequena? Você tá com seus amigos mais facilmente, você tem aquele grupo de amigos, você consegue conversar, interagir, e ao invés de uma cidade grande que você vê o seu amigo uma vez no ano, às vezes. Olhe lá. Então, Exatamente. O Daniel com a cidade de Leopoldina, eu sou de Minas, sou de Pouso Alegre, Daniel também é de Minas, né? Tem muito mineiro aqui. Muito mineiro, sempre tem um mineiro, né? Sempre tem um mineiro dominando. O cafezinho tem, só faltou pôr de queijo. Só faltou pôr de queijo, faltava aquele queijinho. Vamos lá, gente. Daniel, qual foi a convicção que você teve que você mantém, mesmo quando dói, quando a coisa tá feia, quando a situação é bastante complexa? Eu acho que a convicção que tem é que se você fizer o certo, você pode ter muito sucesso, você pode ter uma boa família, ganhar muito dinheiro fazendo o certo. Então, muitos projetos já ocorreu de pessoas me oferecer projetos que vão ganhar dinheiro, vão crescer, mas vai fazer coisa errada. Isso acontece muito. Então, assim, você fala assim, nossa, poderia ter crescido mais rápido, ou ganhar dinheiro mais rápido, ou crescer a empresa mais rápido,
se eu fizer algo assim, por exemplo, aceitar uma propina, só vou entrar nesse projeto se fizer isso. Então, isso, você pensa ali 2 segundos, mas fala, não, para quê? Então, a longo prazo, eu quero fazer tudo certo, dar tudo certo à empresa e crescer de forma correta, honesta. Eu acho que todo mundo ganha com isso, né? Eu ganho com isso, a família, todas as pessoas que estão envolvidas, não ficar de esquema. Eu acho que tem muito esse problema do brasileiro do jeitinho, não faz jeitinho, não dá jeitinho, vamos fazer o certo. E eu vou até lhe vincular com uma outra coisa, né? Uma coisa que você vive nas empresas todos os dias. Toda empresa que a gente entra, justamente o problema é pelo jeitinho e pelo ego. Então, isso. O que você tem visto nas empresas hoje? Você vê que é fundamental que a mudança de mentalidade do gestor para que ele realmente governe a empresa para o sucesso. Para não ter essa reclamação que a empresa começa bem, no meio do caminho trava tudo, contrata funcionário, demite toda hora. Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acho que muito acontece de liderança. Eu acho que a liderança é algo que tem que ser estudado, é uma falha de muito gestor. Sim. Uma grande coisa que acontece é a vaidade, é uma coisa muito importante porque ele não tem competência às vezes para fazer, ele não vai falar, ele vai tentar resolver e tem muita gente incompetente, né? Muito líder incompetente. Então aí ele não busca conhecimento também, ele acha que sabe, então ele não vai procurar, por exemplo, uma mentoria, uma consultoria. Então, assim, isso é uma coisa que sempre tem que ver, e nós também, sendo consultor, obviamente não sabe tudo, óbvio, e a gente tem que saber que a gente tem que buscar um conhecimento específico, que pode ser, às vezes, numa pessoa que já é mais velha, que sabe muito mais sobre aquele assunto, algum livro, algum curso, às vezes no exterior, né? Sem essas fontes para poder conhecer. Então, eu acho que o maior problema é a pessoa não saber, e ela não sabe sobre aquilo, sobre os procedimentos que tem que fazer, e o pior, tem gente que sabe, que não sabe fazer e não vai atrás. Isso. Então, não quer saber também. E aí fica fazendo, o que eles fazem? Fica tentando manter o seu cargo politicamente, sendo legal, bonzinho, com o chefe, o dono, com o cliente. Ele fica enrolando, mas na verdade ele não quer ir atrás de um conhecimento específico. Perfeito. Então isso é a maior verdade, a maior realidade que a gente enfrenta nas empresas hoje é exatamente esse problema. As pessoas, querendo ou não, o mercado cada vez mais é complexo. Você tem que entender de gente, tem que entender do processo, tem que entender do mercado, tem que entender da sociedade, tem que entender o que o cliente quer. E a competição está cada vez mais pesada. E as pessoas parecem que não querem entender isso. Elas querem voltar lá para os anos 90. Não, e o que acontece muito, você deve ter passado por isso também. Falar assim, nossa, mas há 20 anos, sempre essa história, há 20 anos, há 15 anos, era assim, eu não ia fazer isso. Por exemplo, o marketing veio com força na internet, mas eu não fazia isso, eu vendia. Porque ele sofria compra. Ele sofria compra. Aí todo mundo agora foi para a internet, tem muita concorrência, não é sofrer compra, não. Ele não liga para a tua empresa automaticamente. Ele não sabe o que é um funil de venda, ele não sabe o que é o Instagram. E aí que tá o problema, né? Exatamente, Daniel. Fantástico a sua colocação. Outra pergunta que a produção mandou pra gente aqui foi a seguinte, ó. Você acredita que para ser um gestor de verdade, você precisa ser bom ou ser temido? Como é equilibrar isso? Eu acho assim, tem que equilibrar porque é o seguinte, e eu já fiz teste nas minhas empresas quanto a isso. Eu já fiz teste. Eu falei, não, uma época eu falei assim, você é muito amigo do funcionário, você é muito... O que acontece? Qual que é o colateral disso? Tá? Ele aproveita de você. O que ele aproveita? Ele fala assim, mas vou fazer uma emenda, daqui a pouco quer emendar 2, 3 dias de trabalho, ele quer emendar, se é quarta-feira o feriado, quer não trabalhar quinta e sexta. Mas, peraí, a gente toma um rombo financeiro se a gente ficar emendando tudo. Então, isso aconteceu real numa empresa minha. Então, ele falou assim, você vai virar amigo? Então, assim, você como gestor, você tem que ter certa distância. Isso como assim você tem que ser amigo? Não, vamos falar sobre isso, que é o seguinte, se você for altamente amigo da pessoa, ele começa a te contar coisas, um funcionário, que não precisa você saber, certo? Ele começa a falar coisas muito da vida pessoal e tal, e aí você vai afetar a sua decisão, porque a gente não consegue separar. Infelizmente confunde, né? Confunde. Querendo ou não, o papel do gestor é fazer com que a empresa tenha resultado. E exatamente. Tem hora que não dá para ele ficar ali alisando situações que vai... Porque às vezes você vai ajudar um colaborador, o que acontece com muito empresário, ele quer ajudar um colaborador e atrapalha 10. Exatamente, porque aí é o seguinte, assim, eu acho que você tem que ser um ser humano, você tem que se preocupar com as pessoas, mas todos nós, até o líder também, tem seus problemas, obviamente, em casa, na vida dele, e
é muito fácil falar assim, não leve os problemas para o trabalho, mas a gente entende como gestor, a gente dá consultoria de gestão de pessoas, a gente entende que o ser humano é uma pessoa só. Você é uma pessoa e então você é no trabalho e em casa, pode ser uma máscara no trabalho às vezes, mas se você não está bem em casa, obviamente você não vai estar bem no trabalho e vice-versa. Então assim, tem que tentar ao máximo não levar os problemas, mas ainda assim a pessoa ela leva um pouco. Então assim, eu já tentei então ser esse amigo, então ele começa a aproveitar as pessoas da situação. Nossa, já que a gente vai almoçar junto, a gente faz um happy hour junto, já que você conta os seus problemas e tal, então você é meu amigo. Já que eu sou seu amigo, então eu vou pedir 3 dias de folga pra você. Então eu vou... Aí começa a coisa assim, não, eu falei, não, isso não é ser profissional. Então assim, saiba separar. Você pode conversar com seu amigo, pode ser bacana, você que é líder, mas também, Alex, tem que perceber, você que é líder, que o seu status também social é diferente. Como é que você vai falar com o seu funcionário, né, que ganha muito menos que você foi num resort e gastou 5 mil reais no final de semana, sendo que ele não ganha nem isso? Então, assim, não dá para ser totalmente amigo, não recomendo ir. Agora, ao inverso total também, não recomendo também. Então, eu acho que você tem que ponderar isso. Você tem que fazer o combinado, você tem as regras da empresa, cumprir elas. Agora, se você for muito amigo, vai causar esse problema. Vou te dar exemplo. Teve um cliente meu lá que falava que ele tomava cerveja com um amigo e tal, com um funcionário. Aí tomava cerveja com ele e tal. Só que ele, patrão, não sei o que, no caso era um motoboy lá. Aí, patrão, não veio hoje porque eu não botei gasolina na moto. Alguma coisa. Aí começava a faltar e tudo. Por quê? Tinha muita intimidade. Ele não era profissional. Então, esses efeitos colaterais acontecem. Com toda certeza. E isso, a grande sacada disso, só atrapalhar a empresa e muitas vezes o colega do lado tem que trabalhar 2, 3 vezes mais para cobrir isso. E daqui a pouco... Uma amizade. É da amizade. Aí, automaticamente, você perde o cara que virou teu amigo e perde o outro, e perde a equipe também. E a equipe fala, o protegido do chefe. Isso. Ele dá benefício só para ele. Mas como é que você vê também que, querendo ou não, a gente vê que muita liderança, muito gestor não se preocupa com o colaborador. Simplesmente ele quer resultado e que se dane. Vou falar, a gente tem que ser humano, tem que prestar atenção nas pessoas, não são máquinas, né? E tem que fazer isso de forma inteligente e estratégica. Aquela velha história, se você toca no coração da pessoa, você ganha a pessoa e ele vai trabalhar. Eu posso falar isso também até de, antigamente, chefes que eu tive, que eu trabalhava por ele. É uma liderança tão boa que eu falava assim, eu vou fazer por ele. É muito engraçado isso, que eu falo assim, nossa, por que eu tô trabalhando ali 200% e tal, por causa da liderança. Então, se você toca o coração, o cara, por exemplo, ele fala e faz, um dos grandes problemas da liderança nas empresas é o cara faz outra coisa completamente diferente. Isso, tem até pesquisa sobre isso, assim, se a empresa fala alguma coisa e ela cumpre, é algo tão poderoso, é mais forte até que o salário da pessoa. Exatamente. De exemplo, tal dia você vai ter férias, aí, porque uma vez foi prometido para mim umas férias e não cumpriu. Aí eu saí da empresa por causa disso. Então assim, você cumprir primeiro tudo que você está falando, eu acho super importante. Eu acho que a dica que você está dando aí é muito importante para o empresário poder entender que muitas vezes ele acha, né, que como a gente é muito adaptável, querendo ou não, sim, a gente trabalha de domingo a domingo. Nós somos meio doidos, tá, gente? Então, as nossas famílias já sabem que a gente é doido, que a gente trabalha de domingo a domingo. Mas uma família comum, às vezes o cara fez o planejamento. Planejamento de ir em algum lugar, de uma visita, um passeio que ele já comprou, um hospital, um tratamento que ia fazer, e você mata isso simplesmente porque, eu agora vou fazer outra coisa. E vou te dar um exemplo aí, você vai lembrar que a gente estava atendendo um cliente uma vez, aí era numa sexta-feira, a gente estava lá com um cliente, aí mandou chamar, veio uma pessoa lá, um operacional, você lembra? Sim. Aí, do nada, o dono da empresa falou com aquela pessoa operacional, né, chão de fábrica e tal, falou assim, dá pra você vir amanhã aí e trabalhar aí o dia inteiro, até as 4 e tal? Ele teve um susto no rosto dele, a gente viu que aquilo foi muito incômodo pra ele, ele poderia ter marcado alguma coisa, você não sabe se ele tem um casamento pra ir, se tá com a família, se vai visitar alguém, não sabe. O funcionário ficou ali assustado, a gente viu o incômodo, o empresário não tá nem aí, ele viu na nossa frente ali, pra ele foi normal, e aí ele falou assim, tá bom, eu venho sim. Então, para o empresário, trabalha sábado, domingo, feriado, qualquer dia, mas o funcionário não. E ele tem ali um salário para ele tem expectativa que ele tem. É possível sim, obviamente, você trabalhar final de semana igual ele precisa, sim, mas tem que falar, combinar.
Planejamento. Se for uma emergência e tal, peço desculpa pra você pode, você tem alguma coisa pra fazer, qual o horário que você pode, você tem que ter um mínimo de noção de gestão de pessoa, liderança pra lidar com as pessoas. E ele, naquele caso, ele não percebeu, né? Era ele, Zero. Infelizmente, a gente lida. O grande problema das empresas que a gente lida, na maioria, é claro que nós atendemos empresas de todos os portos. Multinacional, não. Multinacional, tudo é muito organizado. Mas quando se trata de empresa familiar, é aquele negócio, né, que vai meio que vai se moldando, vai se adaptando. E esse vai se adaptando, a gente tem que entender que, querendo ou não, quem está do outro lado da mesa, e é por isso que os empresários às vezes reclamam, né? A gente fala dos inimigos comuns que tem no mercado hoje. A geração Z não presta, todo mundo é mole, tá? É o que é mais falado. não sabe contratar, né? Primeiro, eu não sei contratar. E segundo, essa loucura, né? Porque claro que a geração Z marcou ali aquele programinha com os amigos, né, querendo ou não, a gente tem que falar a verdade, tá, gente? O negócio tem que falar sério. Claro que a geração Z trabalha menos mesmo. Mas por que eles trabalham menos? Eles trabalham menos porque eles já viram papai, mamãe, vovó, tia, trabalhando 15 horas por dia, chega com 50, 60, 70 anos de idade, esse povo tem plano de saúde. Plano de saúde tem, mora de aluguel. Então, claro que essa molecada, eles aprenderam com isso. E também eles não tiveram espelhamento em casa muitas vezes e fazer o óbvio, né? A gente fala todo dia, tem que fazer o óbvio. Que é você chegar mais cedo, tá? Aquele negócio que a gente ouve muitos especialistas falando, mas o cara deveria chegar mais cedo pra tomar o café antes, não sei o quê. Mas a pergunta é, essa molecada teve esse espelhamento? A referência. Não tem referência. Eles não tiveram referência, porque, querendo ou não, a gente pega a nós aí na faixa, já passou dos 40 também, Daniel? 39, tá quase dos 40. Nós que estamos nessa faixa de idade, 39, 40, 45 anos de idade, querendo ou não, nós aprendemos desde a base que nós devemos entregar mais do que o combinado. Sim. Isso é um negócio que os pais da gente, só de olhar, a gente tem que sair correndo e se virar. A pergunta é, tinha pai em casa para essa molecada de hoje, de 20 anos? Às vezes, né, não tem, não soube passar adiante, mas eu entendo isso que você está falando, da referência, né, eles não tiveram referência. Mas também, por outro lado, eu também não vi ninguém com muito sucesso trabalhar pouco. Não existe isso. Não vi. Não existe. Eu acho que não tem, assim, vão trabalhar 6 horas por dia. Mas a gente percebe que as empresas que têm, querendo ou não, um empresário, uma coisa que fica claro para o empresário, é por isso que ele tem que ter isso que você falou, que eu falo do famoso compromisso com coerência, para poder ensinar a molecada, tá? O papel do empresário, muitas vezes, é ensinar o moleque, ó, você quer ter esse nível de status? Você quer viajar? Você quer ter isso? O tal da responsabilidade também é um negócio que, querendo ou não, faz parte. É o seguinte, você tem que entender que, às vezes, um gerente, por exemplo, que é um cargo de confiança, ele não tem horário, né? Não tem horário. Então, por exemplo, você está num patamar ali, você ganha ali, por exemplo, 2, 3 salários, por exemplo, né? Vamos falar de salário mínimo. Aí você vai ser um gerente ali de uma pequena loja e tal, tá ganhando 5 salários, que seja, até 10 salários ali. Aí sua vida já muda completamente. Então é cargos de confiança, você não tem mais horário, você não tem hora extra, você tem ali, pode ter comissão, etc. Mas você pode trabalhar 2 horas num dia e no outro dia trabalhar 6. É diferente a vida. Só que aí às vezes a pessoa não quer pagar o preço, não vira esses... Não tem jeito, tá? Uma coisa tem que ficar claro pra moçada hoje que, infelizmente, claro que sem base sólida, né? Essa base sólida tem a ver com estudar, tem a ver com os valores de base, que são fundamentais. Mas esse espelhamento, infelizmente, eles não tiveram. Então, a empresa tem que dar esse banho de realidade. Então, o dono, o líder, isso que você está falando é muito importante por causa disso. É o dono ser referência. Aquilo que eu falo, eu faço. Porque a dúvida é o seguinte, eu não tive... Vamos supor, eles não tiveram essa referência e falam, então eu vou fazer aquele mínimo porque meus pais tiveram o mínimo, que é isso, eles já estão mais velhos e eles não obtiveram tudo o que mereciam. Quer dizer, vem ter essa conclusão. Mas aí eu te pergunto, será que isso a longo prazo vai dar certo? Porque eles vão fazer o mínimo, e aí? Então, como que vai ficar? Daqui a 30 anos, será que eles vão perceber e falar, não é tarde demais? Sustenta. Aí vai depender de sorte ou azar. E quem depende de... Aí eles começam a dar exemplos de coisa, mas o Mark Zuckerberg é bilionário com 20 anos, aí é outra conversa, outra coisa. Quantos Mark Zuckerberg existem no mundo de 7 bilhões, quase 8 bilhões? Exatamente. Aí estão falando de exceção. Tá falando da referência. A outra pergunta poderosa que mandaram pra gente aqui foi a seguinte, tá? O que você viu no mundo corporativo? Você é um cara diferente, um cara disruptivo, um cara que sempre traz a novidade. Não à toa, daqui a pouco a gente vai falar de um negócio muito poderoso que é o nosso software, que é a MaxCam. Tá só antecipando aqui para vocês. O Daniel, para quem não sabe, tá? O software MaxCam
foi criado, eu não lembro nem que ano que nós criamos aquele negócio, aquele... 2018, por aí. Foi antes, né? Foi antes, eu lembro da consultoria da Arquedes, acho que foi 2016. Aquele monte, e querendo ou não, aquele montão de papel. A gente entrava em empresa, gente, que tinha 500 funcionários, 1.000 funcionários, e era aquele montão de papel, fazia 10 testes diferentes, juntava aquele pacote, parecia que empresa de contabilidade. Você quer que eu conte? Posso contar? Pode contar. Então, foi assim, né? O Alex, ele trazia, ele levava os testes e tal, tudo de forma manual, fazia nos papéis. Eu lembro dessa história, né? Então eu falei assim, Alex, por que você tá junto? Eu tô corrigindo o teste aqui. 2 horas da manhã, corrigindo 200 testes lá no papel. Corrigindo, porque o funcionário vai lá, ele faz as perguntas lá e tá a resposta, e o Alex vai corrigir. Falei, Alex, a gente tem que automatizar isso daí. Não. Aí qual que era a resistência, Alex? Porque ele não vai assinar se for digitalmente. Você fala isso daí. Falei, Alex, não, mas a gente tem que fazer de forma e tal. Porque o que eu acho? O conceito da administração que eu levo, Alex, eu acho que para você também, empresário, sim, tudo que você faz de forma assim, contínua, tenta sempre padronizar, automatizar para escalar. Então, o conceito importante da administração. Aí eu falei, Alex, vou automatizar. Não sei o que. Aí eu fui lá e fiz uma versão no Excel. Né? Eu peguei todos os testes e fiz uma versão no Excel. Só que, claro, tem problema. Você envia o teste para a pessoa sabe o resultado. Tem vários problemas que ocorreram. E aí eu tirei o resultado depois do Excel, eu colava em outros Excel, tirava o resultado. E demorei alguns meses para poder fazer todo esse sistema. Só que eu falei, Alex, ainda tá ruim. A gente tem que mandar para o cliente de uma forma profissional, bonita, não Excel. Aí eu sugeri, vamos programar isso. Aí o Alex fala, pô, meu irmão tem uma empresa de tecnologia. Eu falei, agora. Então, o Alex... Não tô útil com a grade. Exatamente. Aí o Alex tem, então, o irmão que fica muito mais fácil. Então, a gente fez uma primeira versão beta ali. Veio o design, mas funcionava. Funcionava, assim, digo aquilo ali que era... Eu chegava no cliente, a gente enviava a senha para ele fazia os testes, tudo, achava uma maravilha, mas a gente não tinha o relatório ainda. A gente entregava falando e tal. Aí depois de alguns anos, eu acho que 2018, 2019, a gente repaginou, refez todo o sistema, ficou mais bonito e hoje está sendo usado. E a gente vai colocar depois mais coisas, análise de desempenho, competência, perfil. Eles já têm hoje 24 índices que mostram ali exatamente quem é o profissional, já tem um índice que sai automático. Além disso, a gente já tem agora mensurado 109 competências, e 109 competências positivas e 109 competências negativas. A gente consegue apontar exatamente quem é o profissional. Fala claramente, contrato ou não contrato. Exato, assim, uma assertividade extremamente alta. Então, assim, o cliente adora, ama, porque eu tenho certeza, Alex, eu posso falar categoricamente, você também, confirmar que não existe nenhuma ferramenta no mundo que faça isso. Exatamente. Por que, Alex? Fala um pouco, assim, por que não tem? Porque a gente faz uma coisa que ninguém faz, que é cruzar vários testes e dar um único resultado. Nenhum faz isso. Exato. O que a gente faz ali é ter certeza, né? Porque, querendo ou não, todo teste ele é falho. Todo teste ele é falho. Você vai fazer, por exemplo, o DISC, né? Que é uma metodologia que a maioria usa. O DISC ele mostra, claro, ele tem muito viés ali e que, claro, a pessoa vai responder aquilo que muitas vezes, para ela, não, isso aqui faz mais sentido agora. Vai estar próximo à realidade, mas não é a realidade. A partir do momento que você cruza com outros dados, fica claro as incongruências, as inconsistências. Sim. E se tiver muita inconsistência, você contrata uma pessoa inconsistente? Não dá. Vamos dar um exemplo. Você que conhece o DISC e tal, que é um dominante, você já contratou dominante que não deu resultado? Tem que lento lá, e os dominantes extremamente lentos. Mas por quê? A energia do cara é baixa. Mentalidade do cara é baixa. Então, ou seja, a partir do momento que você tem lá complemento, né, que a gente chama de energy, né, que a gente mede exatamente qual o nível de energia da pessoa, não adianta, eu quero um cara dominante, que a mania, às vezes, do empresário, tudo negócio rápido, eu quero um cara dominante. A mania hoje é pedir pra gente dominante influente. Eu quero dominante influente, porque o dominante influente, ele é ideal para empresa desorganizada. Toda vez que você quer saber se o empresário tem empresa organizada, ele olhar para tua cara e falar assim, você não tem um dominante influente aqui? Porque o dominante ele vai executar e, além disso, ele vai treinar, orientar, falar, se adaptar. É um cara muito rápido de ação e reação. Entretanto, se você pega um dominante influente com uma mentalidade de dinossauro 80, por exemplo, o que esse cara faz na empresa? Mata a empresa, ele detona a empresa. Então, e a energia baixa? Pensa bem, energia baixa ou alta demais. Você pega um cara com energia visceral, por exemplo, lá marcando 98%. Isso. Você é louco. O cara sai destruindo todo mundo.
Ele mata, ele quebra a tua empresa. Então, ou seja, qual que é o erro da maioria dos testes? É ir por um viés que parece que a pessoa é boa, a pessoa até começa bem, mas no meio do caminho, o nosso teste é a grande faranja. Acho que a grande sacada dele é você falar, ó, com um mês vai acontecer isso. Isso. A gente fala pro empresário, ó, ele vai maquiar, vai ser lindo na entrevista, mas daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses você vai ver, vai acontecer isso. Fala, por exemplo, do Big Five, que muita gente usa e fala que é o melhor do mundo, mas por que ele é incompleto? O que acontece? Claro, o ser humano é extremamente complexo, né? Pra gente poder entender as vieses cognitivos humanos, e sem contar uma coisa, aquilo que está na nossa cognição não é o que vai sair na saída, que depende muito. Se a pessoa teve um trauma, por exemplo, a cognição atual dela pode ser lindo, mas na hora do pau, na hora que a coisa fecha, que alguém vai lá e reclama que o cliente bota o dedo na cara dele, ele volta no trauma, ele não sai nada. E aí o Big Five vai mensurar aquilo que é padrão natural da pessoa. Mas será que na hora do aperto, na hora que o trauma, da pressão extrema, e outra coisa, não é só um tipo de pressão, porque você fala assim, mas tem teste que pega sob pressão, beleza. Mas dependendo da crença que a pessoa tem ou da experiência que ela teve negativa, o link que ela faz é completamente diferente. E com o nosso teste dá para você mensurar também esses links. Que tipo de crença negativa ele teve, que na hora do pau, na hora que a gente mede lá o power, por exemplo, você vai saber exatamente, essa pessoa tem poder para realmente... Vamos imaginar que você está contratando um presidente. Esses dias atrás nós contratamos um presidente aí, um CEO para um banco. E esse cara tem que ser fodaço. Ele vai mexer com muito dinheiro de várias empresas. Será que esse cara, claro que o perfil desse cara é dominante, a conformidade, você começa no GST, ou normalmente um STJ, ou no máximo o NTJ, para ter um lado disruptivo mais orientado a resultado, às vezes um pouco mais firme, tá? Mas não é só isso. E se esse cara teve problema lá atrás, de alguma situação com o financeiro deu errado, e acontece algo parecido? Como é que vai ser a resposta desse cara? Será que a resposta vai ser natural? Aí só o Power pega isso. Só o Power. Que é MX, né, irmão? Só o MX, que é o nosso teste. É um dos testes que estão inclusos. Vai mostrar se o cara tem poder realmente para resolver. Vamos imaginar que a pessoa, por exemplo, é muito boa, mas ela tem o poder número 4. Você fala, por exemplo, poder número 4 é pra chorar. E tem muita gente que tem, é o cara egocêntrico. É o cara que ele seria ótimo representando num palco. Mas no palco da vida, na hora do dia a dia empresarial, é um lixo. E tem muito gestor que tem. Por isso, claro, aquele gestor que qualquer coisinha bate pezinho, lá ficou sentido da tosse, que fala isso. Não tem nada pior que gestor, que líder que bate pezinho na hora do palco. Sim. E o que acontece com a maioria? Não vai, né? Não vai. Mas por que não vai? Porque, infelizmente, ele tem a porcaria do Power 4 e o 6, né? Acho que o 6 é o que mais mostra os traumas que a pessoa teve. Pessoa medrosa, que tem muito trauma, você vai ver o número 6 da pessoa lá no... E uma coisa interessante que acontece, que a gente consegue distinguir, é se a pessoa também tá mentindo, né? Exato. Porque pensa bem, a mentalidade é de um jeito, o comportamento é de outro, a energia é de outro, o cara fala, por exemplo, pra gente, eu sou robô, sou analítico pra caramba e não sei o quê. Aí você vai lá na saída de comportamento, você já olha, esse robô não é. Aí você vai lá no outro que mostra a cognição da pessoa, o nível cognitivo é alto, a emoção é alta. Você fala, cara, vai mentir pra tua mãe. Vai mentir pra tua mãe, aí. E aí que o teste é poderoso, tá, gente? Esse cruzamento que a gente teve, essa ideia, essa sacada, e querendo ou não, né, eu aprendi esses assessments comportamentais. Lá em 2004, 2005, eu trabalhava ali para a Microlise, para o Sebrae, a gente tinha, toda hora a gente via pau, via erro no DISC. Então, desde lá dos anos 2000, eu já usava DISC. E toda hora da pau, eu falava, que merda, essa porra dá errado desse jeito. E aí, claro que você vai estudando, eu conheci uma pessoa chamada Edio Kessler, que era mestre dos testes. O Dr. Ed era foda na questão de teste, ele buscava isso o tempo todo, e ele me mostrou meio o caminho das pedras. Depois eu conheci o Marcos Gunderlich, a Madalena Junqueira, o André Pesce, a gente que mexe com ciência densa, e aí a gente foi juntando, né? Hoje são 460 modelos de assessments diferentes. Então, ou seja, do que você pensar de inteligência para mensurar se o ser humano vai dar resultado ou não, eu acho que o nosso software